Bíblia em Gênesis capítulo 8, verso 22. Gênesis, livro do começo. Capítulo 8, verso 22. O primeiro capítulo após o capítulo. A palavra de Deus faz uma afirmação. E traz nela uma promessa. A promessa de Deus. E dentro dessa promessa, um princípio, um presente para nós. O texto diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira. Isso é, semeadura. Não vai deixar de existir. E ceifa, que é colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esses ciclos, essas estações, semeadura e colheita, nunca vão deixar de existir. Então fica em pé, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, e nós pedimos agora o fluir do Teu Espírito Santo, trazendo as verdades da palavra de Deus através dos nossos corações, que o Senhor remova agora todo impedimento que há na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa vontade, no nosso querer, e o Teu Espírito possa fluir por entre essas barreiras e ganhar força no nosso pensamento, trazer luz. Nós te pedimos isso, pedimos que a Tua palavra opere com poder, através do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Esse texto, ele traz um princípio poderoso a respeito da semente, e hoje eu trouxe aqui um punhado, na verdade um punhado não, essa tigela cheia de sementes, para falar que há um potencial, há um poder, um potencial enorme dentro de uma semente. Dentro de uma semente há um potencial enorme. E muitas vezes nós não enxergamos esse potencial. Tudo porque, à primeira vista, esse potencial, ele parece pequeno. Aos nossos olhos, ele parece insignificante. Mas eu quero dizer para você, tudo na nossa vida começa com uma semente. Inclusive a sua vida. No dia que algo que saiu do seu pai penetrou na semente que tinha na sua mãe. Eu achei tão interessante que essa semana eu vi um vídeo. Eu nunca tinha visto aquilo. Quando o espermatozoide entra no óvulo, tem uma filmagem assim, quando ele é fecundado, ele emite uma luz, naquele exato momento. Eu disse, meu pai, fiquei impressionado com aquela imagem. Quer dizer, quando a vida ali foi gerada, houve um brilho naquilo que estava fecundado. Então assim, a semente, ela carrega muito poder, tanto que você nasceu de uma. Todo o seu ser hoje veio de uma semente. E quando nós entendemos a respeito de semente, semeadura, quando nós entendemos isso, para nós hoje, cidadãos urbanos da cidade, isso é menos compreensível do que pessoas que lidavam com o campo. As pessoas que lidam com o campo, que têm que lidar com sementes, que tem que esperar a chuva, tempo propício,
Eles, de certa forma, mesmo sem conhecer o Senhor, eles aplicam fé na semente. Você entendeu? E quando eu entendo a semeadura e a colheita, eu posso, e eu entendo o poder que isso envolve, eu posso ter uma expectativa boa de colheita. Isso é, se eu semeio, o que se espera normal na sua cabeça é que você vai colher. Se o meu pensamento é diferente desse, então eu não estou entendendo ainda o que é essa semeadura. Como eu disse para você, tudo, até a sua vida foi gerado assim. Seu novo nascimento foi gerado assim. A Bíblia diz que nós fomos gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1. Eu creio que o verso é 23. Abra esse texto para nós. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por que é que você nasceu de novo? Porque em determinado momento você acolheu pela fé uma semente. A semente do Evangelho. A semente da palavra de Deus. E ela gerou esse fruto que você é hoje, nascido de novo. Tudo começou com uma semente. Eu sei que quando nós começamos a falar a respeito de semente, poder da semente, e Mário estava falando agora no tempo de oferta, você linka logo só, e quando se trata de igrejas evangélicas, as pessoas já foram tão machucadas com isso, elas linkam semeadura, é um princípio de manifestação de vida. Não há colheita sem semeadura. Você entendeu? Não existe colheita sem semeadura. Agora, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: vocês vão colher aonde vocês não semearam. Outro semeou, mas você colheu. Presta atenção. Mas houve semeadura para você colher. Você não colhe do nada. Eu não fiz nada para receber isso. Sim, mas creia, outro semeou para você receber. O princípio continua a existir. E sabe onde ele começou? Em Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, verso 16, Evangelho: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Então, para manifestar vida, ele semeou algo. Deus entende muito bem desse princípio de semeadura. Ele não semeou qualquer coisa, ele semeou o melhor. Ele semeou o Senhor Jesus. Ele fez isso. Mas perceba que no texto diz que ele semeou o unigênito. A semente que Deus tinha era só uma para semear. A melhor semente, a melhor entrega. E ele fez isso, ele semeou. Mas perceba que o texto diz que ele semeou seu filho o quê? O filho era o quê? Unigênito, o único. Mas a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8, no verso 29, eu já declarei esse texto aqui para você, Romanos 8, 29, porquanto que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? Jesus agora ele é o quê? O primogênito de muitos irmãos. Presta atenção, ele semeou um. E dessa semente que caiu na terra, que Jesus diz a respeito de si mesmo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, e foi isso que aconteceu com aquela semente, ele dá o quê? Muito
fruto. Uma semente, unigênito, nasceu o primogênito de muitos irmãos, que envolve a mim e você. Isso faz com que a gente lembre também do texto de João, que está no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, que ele diz assim, Apocalipse 7, 9, depois disso olhei e diante de mim uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas. Aleluia. João, ele está na ilha de Patmos, ele é levado pelo Senhor à presença do trono, e ele tem uma visão. Ele vê uma quantidade inumerável de pessoas salvas, de pessoas nascidas de novo, de pessoas vestidas dessa maneira, são os salvos. Tudo começou como uma semente e uma grande colheita. Quando nós estávamos na caminhada dos 10 anos, a gente estava em cima daquele trio, e eu olhava para a multidão, e eu disse para alguns pastores, eu só lembro da visão do João. Essa visão. Eu me alegrei olhando para os irmãos e disse assim, João viu uma multidão incontável de pessoas que foram alcançadas pelo Cordeiro. Amados, há muito poder numa semente para ser liberado. Quando nós entendemos isso, e quando você anda nesse princípio da semeadura e da colheita, porque ele diz que nunca vai deixar, até o final da terra, ter dia e noite, as estações, verão e inverno, não vai. E nem semeadura vai deixar de acontecer. Quando eu estava refletindo a respeito disso, nos anos 70, 80 e até 90, aí já saindo dos anos 90, as pessoas temiam muito uma consequência de uma guerra nuclear com o uso total das armas nucleares, de forma que tudo ficaria coberto no inverno nuclear, sim ou não? E que, por causa disso, todo que era vegetal ia morrer, e assim os animais, e assim, subsequentemente, nós também. Eu vou te dizer, segundo esse texto, não vai acontecer, porque sempre vai haver semeadura e colheita, até o final vai haver isso. Você entendeu? E Deus mostra isso no exemplo que eu te dei, através de Jesus. E esse princípio, é o que o texto está falando, ele sempre vai funcionar. Ele funcionou no tempo lá da criação, no início, funcionou com Noé, funcionou com Abraão, funcionou com Davi, funcionou com Deus, mostrando através de Jesus. Isso, quer dizer, vocês, eu, nós somos frutos de uma semeadura. Ele continua a funcionar, funciona para você também. Em tudo que você entende que aquilo que você está fazendo é uma semeadura, uma semente. Você faz isso na sua esposa, você faz isso no seu filho, você faz isso com seu vizinho, você faz isso no seu trabalho, você faz isso em todo lugar que Deus te colocar. Se você entender esse princípio, você pode esperar com boa expectativa, você vai colher coisa boa. Quem diz amém? Às vezes nós andamos sem essa expectativa dessa coisa boa, mas vou te dizer, você já tem muita coisa para receber, porque Deus, Ele fez essa semeadura e te deu todas as bênçãos nas regiões celestiais. Mas usar o teu coração é o que destrava essas bênçãos para que elas fluam, porque elas já são suas. Você entendeu? Essa colheita que você não podia fazer. Isso é, por mais que você semeasse tudo que você tivesse, não seria suficiente para você ter todas as bênçãos
que Jesus, através da semeadura dele, destinou para você. Nem se você semeasse tudo. Por isso que você vai receber de coisas que ele está te dizendo para você semear. Ele vai liberar essas bênçãos que são nossas, minhas, suas. Nós podemos ter essa boa expectativa a respeito da semeadura. E eu queria te trazer 3 verdades a respeito da semeadura para você, para gerar fé no seu coração. A primeira é que a semente, ela tem poder ou potencial por causa da aliança. É a aliança que faz isso. Não é simplesmente pelo seu movimento, mas por onde, ou na verdade, aonde você está inserido. Você foi inserido em Cristo e numa nova aliança através da obra do Senhor Jesus. Deus fez isso. Ele te colocou em aliança. Por causa disso, as promessas que envolvem a aliança, elas são suas. E você sabia que, diferente da velha aliança, e nós estamos lendo Josué, e eu creio que foi o texto de ontem, ou foi o de hoje, aonde ele segue a instrução de Moisés, subindo em 2 montes diferentes, e de um monte anunciando as bênçãos, e do outro monte mencionando as maldições, porque a lei não só tem bênçãos, a lei tem bênçãos, e a lei tem maldições. Por isso que o Senhor nos colocou debaixo de uma outra cobertura, que é a de Cristo, porque dessa aliança, em relação a nós, não tem mais maldições, colheita de maldições. Eu não estou dizendo com isso que não tem colheita de consequência. Isso tem a ver com responsabilidade. Mas não devemos nem chamar isso de colheita, porque colheita é o seguinte: às vezes as pessoas falam de coisas ruins como colheita. Presta atenção, colheita é, você planta uma sementezinha de milho ou de feijão, e dali nasce um pé cheio daquelas coisas. Isso é uma colheita. Então, maldição é isso. Uma coisinha gera uma coisa grande. Isso é colheita na maldição. Isso não é mais para nós, não tem mais. Cristo colheu toda a sua maldição. Ele colheu na cruz. Você crê nisso? Oh, amado, se você crê nisso, isso traz um alívio tão grande. Isso não te exime de responsabilidade. Se você enfiar o dedo na tomada, vai dar choque. Se você der um murro numa parede com força, como eu já fiz quando eu era adolescente, não deu outra, eu quebrei a mão. Gesso. Você entendeu? Isso não é semeadura, é uma consequência direta daquilo que você fez. Nós não colhemos mais isso. Para nós ficaram as coisas boas, que são mencionadas lá na lei. Através de Cristo Jesus, elas chegam até nós. E uma das promessas, por exemplo, Levítico capítulo 26, verso 5, na Bíblia, que é a mensagem. Será que tem a mensagem aí? A mensagem. Olha aí. Levítico 26, 5 diz: vocês farão a debulha dos grãos até a colheita de uvas. Então, existia 2 tipos de semeadura principais em Israel, que era o trigo, cevada, grãos. Então eu tinha um tempo da colheita de grãos, e um outro tempo onde eu tinha a colheita das uvas, é a vidima, ok? A vidima é a colheita das uvas. Então você tinha a colheita dos grãos e a colheita das uvas. Ele diz aí, olha, vocês farão a debulha dos grãos até a colheita da uva, e a colheita da uva continuará até a época do plantio.
vocês terão mais do que suficiente para comer, viverão seguros e protegidos na sua terra. Essa promessa é sua. E também para aqueles que concordam, diga amém. Ela é sua, através de Cristo Jesus. Presta atenção, ele diz o seguinte, ó: se faz colheitas, faz plantação de grãos e colheita, debulha, ele diz que isso vai durar, sem cessar, até começar a colher as uvas. E quando estiver sendo colhido, vai começar um outro ciclo, que não para nunca. Sempre semeando e colhendo, recebendo. Você entendeu? Amém? É isso que ele está falando aqui. Essa promessa é para nós. O texto, Levítico 26, 9, ele diz: para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança para convosco. Presta atenção, por que Deus, ele libera essas bênçãos através da aliança? Porque ele libera? Ele libera para confirmar a aliança. A graça, a nova aliança, ela é supridora. A graça lhe ensina a respeito de todas as coisas, da santidade, da justiça, tudo. Mas ela é supridora, a aliança é supridora para lhe manter. O que te mantém não é simplesmente a força do seu braço. É lógico que na segunda-feira você levanta com vigor, conversando com Deus, se relacionando com Deus, você vai para o seu trabalho, você dá tudo que você tem lá, mas a sua confiança é no Senhor que te dá força e sabedoria para produzir. Você entendeu? Você está fazendo semeadura, mas com o coração correto. E sabe, quando isso acontece, quando você entende que a aliança, ela é algo que nos supre, e isso dá um testemunho dessa aliança. Você sabia, a palavra de Deus diz que entre os filhos do Senhor não vai se encontrar aquele que mendiga pão. Quer dizer, não vai ter aquele que um mendigo no meio do povo de Deus. Não tem, a Bíblia promete isso. Quer dizer, não vai ter um miserável. Então, é estranho, às vezes a pessoa numa situação de, não, eu sou filho do Senhor. Não, filho do Senhor não mendiga pão. Ele é suprido pelo seu Pai. Ele sabe o Pai que tem. Você tem um Pai, Pai Celestial. A Bíblia diz assim, olha, faz uma comparação. Se vós que sois maus, falando de mim, falando de você, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, mesmo sendo que nós somos, nós pensamos, em todo o tempo, quando você olha para os seus filhos, o que você pensa é sempre dar o melhor, é sempre fazer mais. Como é que você acha que Deus é diferente desse mínimo, muito mais o Senhor nos dá. A vontade dele é isso, Deus é generoso. Agora, eu não posso desprezar o princípio, porque a questão da semeadura, como o Mário falou, ou o valor que eu dou para aquilo, é que determina a semeadura. Naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu oferto, seja tempo, seja palavra, seja dinheiro, seja relacionamento, porque semeadura envolve tudo, amém? Então as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, mas como é que prospera? Como é que avança? Porque prosperidade, às vezes, das pessoas, elas acham, a pessoa está andando lá num carrão, mas presta atenção, aí o irmão tem uma bicicleta, Deus dá força para ele ir trabalhar, aí ele vem nessa bicicleta, aqui assistir o culto, mas daqui a uns dias, passa um ano, o outro ano Deus dá uma moto para ele,
prosperou. Mas quem olha assim não vê prosperidade. Mas o Senhor faz o seu povo prosperar. A gente acha que prosperidade é manifestação de um tipo de riqueza do mundo. Não, não é. Eu vou te dizer, pessoa que tem esse coração de semeador para com o Senhor, ele tem uma colheita sim, como a palavra de Deus diz. Isso não é nada de troca, não tem troca aqui, isso é uma liberação de algo já conquistado, simplesmente porque quer fluir pelo seu coração. O impedimento é o coração, o impedimento é a fé errada, você entendeu? Isso é o impedimento. E é interessante que a Bíblia traz coisas intrigantes a respeito dessa coisa de prosperar e da semente. Olha o que ela diz em Levítico capítulo 26, no verso 10. 26, verso 10. Que chuvinha boa, hein, amados? O Senhor está regando sementes, aleluia. Olha o que o texto diz: comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, você vai tirar o quê? O velho. Interessante que às vezes nós não damos passos novos. Isso foi até uma palavra que eu recebi essa semana, a palavra de uma profeta, e ela disse mais ou menos assim: é muito bom celebrar, e é mesmo, celebre, lembre. Você é acostumado com a gente fazer isso. Eu sou uma pessoa que conta os dias. A Bíblia diz que nós encontramos coração sábio quando você conta os seus dias. Eu conto os dias de vitória, eu conto os dias de ação do Senhor na minha vida, eu conto o dia do meu casamento, eu conto tudo isso, porque a Bíblia diz que é sábio fazer isso. Mas preste atenção, nós não ficamos estacionados em experiências passadas, porque o Senhor sempre tem algo novo para nós avançarmos. Então, às vezes, enquanto você mantém as coisas velhas, nós não damos lugar para o novo. Porque esse que na verdade, presta atenção, o coração desse que mantém as coisas velhas, olha, presta atenção, ó, como é que é? Quem mantém coisa velha, ele é assim, ó. O coração que prospera é um coração, ó, que libera. Então, enquanto você está com aquele ventilador velho, quebrado lá, amarrado com fita lá na sua casa, não vai ter um novo lá. Joga fora esse ventilador. Dá lugar ao novo. Mas pastor, mas antes de chegar o outro, lança fora. Mas eu não tenho. Não se preocupe, vai chegar o novo. Eu não estou dizendo para você não valorizar as coisas, não. Mas às vezes a nossa casa é entulhada de coisa velha. E tem gente que gosta tanto de coisa velha que gosta de levar para casa também. A coisa velha dos outros. Eu não estou dizendo que você não pode ser humilde para receber coisas usadas. É isso. Mas eu quero dizer, é do apego do seu coração com coisas velhas. Enquanto nós estamos apegados com coisas velhas, a Bíblia diz, não dá lugar ao novo. Usufrua mesmo das coisas que Deus lhe deu, mas chega um momento que vem o novo. Aleluia! Você recebe essa palavra? Isso tem a ver com a semente. Esse novo, ele está contido dentro de uma semente. Então você precisa mudar a visão sua a respeito de semente e de semeadura, e passar a enxergar as oportunidades do Senhor. Presta atenção. Aleluia. Está semeando nessa plantinha aí, né? Mano, muito bem, aleluia.
Eu trouxe essa plantinha de casa, ela vai participar da mensagem daqui a pouco, viu? Por isso que ela estava ali na esquina. Muito bem. Se nós entendermos a semeadura, se você entender esse princípio da semeadura e enxergar as oportunidades, amado, nosso coração destrava. Porque o poder da semente está relacionado à aliança que nós estamos em Deus. Então preste atenção. Eu lembro quando eu comecei a cortar meu cabelo com a pessoa com quem eu corto hoje. Ele é um irmão aqui na igreja, José Luiz. E ele trabalhava para uma pessoa lá no centro. Eu ia lá cortar meu cabelo. E eu percebia como eles eram maltratados, as duas pessoas que cortavam o cabelo ali. E de vez em quando eu dizia, por que você não começa o seu negócio, né? Mas eu comecei a cortar jovem. Conheci o Senhor. E depois, quando eu ia cortar meu cabelo, eu via isso como uma oportunidade de semeador. Porque é aí que a sua chave vira, quando você entende as oportunidades que Deus dá. Deus me diz, você vem pelo menos uma vez por mês cortar o cabelo aqui. Por que você não semeia uma palavra na vida dele? Toda vez que você vem aqui. Aí eu passei a fazer isso, toda vez. Há 6 anos atrás, a colheita veio. O Zé Luiz aceitou a Jesus. E não só isso. O Zé Luiz já tinha começado o negócio dele, na casa dele. E não só isso. Ele veio congregar aqui conosco. Ele congrega aqui. Essa semente, e o que ela gerou, não foi só isso. Sua esposa se converteu. Sua filhinha se converteu. Ele se tornou líder de célula. Uma semente, amado. Uma vez por mês. Semeadura. Toda semeadura tem colheita. Não só isso. Começou uma revolução na rua da casa dele. Começou. Porque o vizinho da rua, ali na rua, aceitou Jesus. E por causa disso, a esposa aceitou Jesus também. Na rua, a casa dele, desse outro, era o ponte das trevas. Todo sábado chegava lá um carro do parente, com som alto, que eles colocavam de manhã, aí juntava aquelas pessoas para beber meiota de cachaça. De manhã até de noite. O fuzuê na rua era nessa casa. Vou te dizer, Deus parou essa colheita do inferno e começou a manifestar outra. Ele se converteu, a esposa se converteu, ele disse para o parente dele, você pode ir lá em casa, mas som para beber, não mais. Fechou. A rua lá, os pinguceiros que vinham, sumiram. A vizinha da casa dele se converteu também. Amado, eu acho linda a semeadura do Senhor. Você não acha, não? Amém? Não retenha a semente. Não retenha. Entrega o que Deus pedir para você fazer. Preste atenção. Não é você que determina, Deus que te dá a semente, mas você também não determina onde você vai semear. É Deus que diz. Não é a simples necessidade da outra pessoa que vai dizer que você deve semear. A palavra de Deus, você deve pensar, não, pastor, mas a palavra de Deus deve ser sempre semeada. Sempre. Só quando o Espírito Santo diz, não. Não existe isso, pastor. Existe. A palavra de Deus. Paulo planejou em determinado lugar plantar o Evangelho, e o Espírito Santo restringiu ele de entrar naquele lugar para pregar a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo enxerga a semeadura.
E ele sabe que naquele momento, fazer isso em outro lugar, ia produzir o que ele desejava. Não que esses irmãos ou essas pessoas não iam ficar sem, ia ter um momento delas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a semeadura tem a ver com aliança, e a aliança tem a ver com você ser conduzido com Deus, você está em aliança com Ele, através de Cristo Jesus. Então, deixa Deus te usar para manifestar essa semente, amém? Essa semana eu fui tirar a carteira renovar a carteira de motorista, venceu no dia 2, eu corri para poder resolver, aí deu certo. Aí quando eu estava lá no Detran, guardando a minha vez, aí sentou um rapaz, aí ele assim, eu disse, era chinês ele, aí ele olhou para mim, eu com dúvida lá nos números que estavam da chamada, aí ele tentou me ajudar, aí aquilo me chamou a atenção nele. Aí eu perguntei o nome dele, e aí eu disse, você é descendente de oriental? Ele disse, meus pais, os dois são chineses, legítimo. Agora eu sou brasileiro, nasci aqui. Ele faz faculdade, interessante, ele faz faculdade bem aqui, na Facide. E aí eu fui logo convidando ele para o encontro com Deus, né? Ele disse, não posso ir agora. Eu disse, não, né, agora não, calma. Puxei o celular do bolso, agenda. Em setembro tem um encontro com Deus para jovens como você, 18 anos. Eu quero te convidar. Tem mais. A corte do meu filho, ela estuda lá na Facide. Ela também veio de fora. Tu está começando agora, ele, nesse semestre. Pois não vai ser difícil não, você encontrar ela por lá. Presta atenção. Deus deseja que você semeie todo o tempo. Não, vou encontrar só essa vez. Semeie. Mas eu não disse que eu vou semear só essa vez, não. Eu disse, qual é o teu telefone? Me dá aí. Aí quando deu de tarde, eu mandei o pão da casa para ele. Disse, olha, eu gravo esse pão da casa. Eu posso mandar para você? Pode, mande para mim. Beleza, aleluia. Amém? Segunda verdade a respeito do poder da semente. A semente tem o poder de acionar a engrenagem do reino de Deus. Eu vou te mostrar, nesse texto, Marcos capítulo 4, verso 27. O texto diz, Marcos 4, 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse o que na terra? O reino de Deus é como, ele faz uma comparação, o reino de Deus tem a ver com o quê? Semente, semeadura. Ele está dizendo isso para nós. Ele diz que depois, verso 27, dormisse e se levantasse dia, noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então presta atenção, ele diz que o reino de Deus é como se um homem lançasse uma semente. Então, semeadura, semente está ligado à questão do reino de Deus. É assim que ele acontece. Mas a engrenagem do reino de Deus começa com a semeadura. É por isso que Deus semeou Jesus. É assim que o reino de Deus, ele veio para o nosso meio. Que quando Jesus veio, não veio só Jesus, ele trouxe o reino de Deus. Com Jesus veio o reino de Deus. Ele disse, é chegado o reino de Deus para nós. Então presta atenção, essa pessoa, ela semeia, e isso gira essa engrenagem no reino de Deus, na semeadura, mas aí ele não sabe quando vem a colheita, a resposta.
Tem um texto também, eu não estou lembrado aqui a referência, mas ele diz assim: lança o pão sobre as águas, e depois de muitos dias, ele voltará. Quer dizer, a colheita, ela não acontece no mesmo tempo da semeadura. Mas na hora que você faz isso, a engrenagem gira, dá o start. Ela vai girar e aquilo vai acontecer. E isso causa uma surpresa. Você percebe uma surpresa? Ele diz assim: aquilo vai germinar, vai crescer, e de uma hora para outra, não sei como, porque é algo sobrenatural, não só natural, aquilo vai estar diante de você. Aí você vai dizer assim: como isso? Quer dizer, essa semana atrás, quando eu fui cortar cabelo lá no Zé, eu ficava olhando para ele, ficava olhando para o irmão, a gente conversando, eu disse: meu Deus, que colheita maravilhosa. E mais ou menos, eu tive mais ou menos o mesmo sentimento ali, não sabe como. Isso tudo brotou. Parece ser do nada, mas é da ação sobrenatural de Deus. Por isso, devemos semear, porque a semente tem o poder de acionar essa engrenagem. Muitas pessoas não avançam porque elas ficam sempre esperando o que elas acham ser o momento certo de semeadura. E elas nunca semeiam. Ficam com receio de dar a palavra, ficam com receio de ofertar, ficam com receio de dar o passo na direção de determinada pessoa, e nunca semeia. E porque elas esperam uma condição que elas acham apropriada. Preste atenção. Isaac, a Bíblia diz, semeou numa terra seca em um ano e colheu 100 vezes mais, porque ele teve uma direção de Deus. Deus diz: não faz como teu pai, não desce para o Egito, fica aqui, eu te sustento. E ele fez isso, mas ele não abriu mão do princípio, ele semeou, estava tudo seco. Acho que alguém que viu Isaac fazendo isso, disse: tu é louco, homem, tu está jogando semente aí no nada, é? Não vai sair nada. A Bíblia diz que ele colheu 100 por um, de cada grão desse, 100 por um, 100%. Ele colheu, naquele ano que ele ouviu a Deus. Olha o que esse texto diz, Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Ele diz: quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará, colherá. Porque, o que ele está dizendo? A pessoa que está olhando para a circunstância, não está bom agora, não está bom depois, não está bom depois da manhã. A semeadura não tem a ver com as circunstâncias, a semeadura não tem a ver com a lógica, mas com a santa direção de Deus. A semeadura tem a ver com fé. Então, esse que fica avaliando o vento, fica avaliando as nuvens, será que vai chover? Será que vai colher? Será que vai molhar? Você entendeu? Ele diz que esse não colhe. Mas nós temos que crer que a semente, ela tem o poder de girar a engrenagem. Então vamos dizer que você está precisando de dinheiro. Aí você tem R$500. Você precisa de 1.000. Não sei para fazer o quê. Aí você precisa de 1.000, você só tem 500. Aí você ora para Deus: Senhor, esse é o Pai, não é? Amém? Senhor, eu preciso de R$500. Porque com esses 500 que o Senhor me deu, eu vou ter 1.000. Eu vou fazer isso que eu preciso fazer. Aí você vai orar. Aí parece que na mesma hora Deus não responde. Mas depois, numa situação que Ele te coloca, diante do Danilo, por exemplo, e aí Deus diz assim: Espírito Santo, tem aqueles 500 que você tem?
Oferta para o Danilo. Oferta para ele. Não, Senhor, tu não me entendeu. Eu quero é 500. Não é dar os 500. Você entendeu o que eu estou falando para você? A semeadura não é do jeito que a gente quer. A colheita também não vem do jeito que a gente quer. Na verdade, a colheita nos surpreende. Uma vez, eu deixei meu carro em determinado lugar. Hoje é mais difícil a gente andar com dinheiro, né? E aí, eu disse assim, na hora que eu voltar, paz, ali é barra pesada. Tenho que deixar logo um dinheiro aqui, para eu dar para o rapaz do carro, né? Aí eu, com o dinheiro, separei 5. Tem aqui. Dá 5 para ele aqui. Tá. Mas quando eu estava indo na direção dele para dar os 5, Deus disse, 5 não, 50. Quê? Separei 5, 50. Aí eu disse, Senhor, 50. Você precisava ver o rosto desse homem, quando ele recebeu 50. Aí eu disse para ele, sabe, Deus ama você demais. Deus ama você, é Deus que está lhe dando isso. Falei para ele, fico muito feliz. Então preste atenção, Deus tem as suas entregas. Você é o canal das entregas de Deus. Porque Deus tem um propósito em nos abençoar. E na verdade, essa semeadura é debaixo da direção dele. Então não é só a semente em si, mas sob direção dele. Aí quando isso acontece, a engrenagem gira. Porque no final desse processo, Deus é glorificado. Você entendeu? Quando acontece assim, Deus é glorificado. Porque até você mesmo, por você mesmo, você não queria fazer. Mas Deus é glorificado. Amém? Ele é glorificado. E aqui vem a terceira verdade que eu queria compartilhar com você, a respeito da semente. Ela está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 9, 6. Isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, assim, qual é a maneira bíblica de nós termos uma grande colheita? Semeando em abundância. Mas se semear na abundância, como eu disse para você, não tem a ver com a sua lógica. Não tem a ver com a sua lógica. Lembra da mulher que Mário trouxe aqui, a primeira? Não tinha lógica em ela fazer um bolo e dar para o profeta. Não tinha. Ela disse, eu só tenho isso. Eu vou fazer um fogo, vou fazer esse pão, eu e meu filho vamos comer e a gente vai morrer. Essa era a lógica dela, era o que ela via. Mas debaixo da palavra que ela recebeu, ela andou em fé, numa direção diferente do que ela estava pensando naquele momento. E tudo foi diferente. Tudo é diferente quando a gente vai nessa direção. Então, presta atenção, a semente que está no seu bolso, aqui ó, a semente que está no seu bolso, ela nunca, mesmo saindo do seu bolso, a semente, ela nunca vai deixar a sua vida. Porque se eu semeio e colho, ela pode sair do meu bolso, mas ela não sai da minha vida. Você entendeu? Vai acontecer com ela assim, ó. Vamos dizer que eu semeio aqui, na irmã. Toma, irmã, a semente. Pegue aqui. Aí a irmã pega a semente, irmã, dá para a outra a semente. Passa para o outro. Passa para esse. Dá para esse. Investe nesse outro. Abençoa esse. Multiplica nesse. Dá para esse outro. A semente, ela vai tocando. Outras pessoas,
Essa nem sabe de onde saiu a semente. Ela nem sabe de onde saiu. Não, dê para ela, que dá para ele. E outras pessoas estão sendo abençoadas. Você entendeu? Presta atenção, não tem aquele alimentozinho que você tira da sua despensa para levar para a célula da diaconia? Aquilo é uma semente. Ela faz isso, ela vai tocando outras vidas. Vem para cá, Darlan. Aí o Darlan vai pegar essa plantinha, ó. Olha o que essa semente se tornou. Me entrega aqui. Coloca a semente aí dentro. Pronto, ela virou essa plantinha. Obrigado, aleluia. Aleluia. A semente vai abençoar outras vidas. Presta atenção. Quando essa semente toca outras vidas, porque o texto diz assim, olha, esse texto que nós lemos, quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia em fartura, com abundância ceifará. Mas o texto continua, no verso 10. No verso 10, 2 Coríntios 9, 10, diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, aquele que dá semente ao que semeia, ele dá semente para quem? Agora, se eu não semeio, presta atenção, a prosperidade, ela está na semente que é semeada. Porque Deus dá, Ele vai dizer nesse texto, Ele dá pão para alimento, e Ele dá semente ao que semeia. São duas coisas distintas. Pão para alimento é, Ele te dá suprimento para você usufruir, comer, gozar daquilo. Mas Ele não dá só o suprimento, pão para comer. Ele dá semente ao que semeia. Isso aqui é que é o seu crescimento. Às vezes sua mente está só no pão. Aí o que é que a pessoa faz? Deus dá a semente, mas o que é que Ele faz? Ele come. Ele come o que deveria ser semeado. O agricultor, ele entende isso muito bem. Nós somos urbanos, isso é mais difícil. O agricultor entende que de tudo aquilo que ele colhe, se ele não separar as melhores sementes para semear, ele não vai ter outra colheita. Você entendeu? Então, ele não come a semente junto com o pão, ele não faz isso. Ele come e usufrui da colheita, mas ele sabe que aquelas sementes separadas, elas são para crescimento da sua casa. E aí ele, semeia. Porque Deus não dá semente ao que não semeia. Eu não semeio não porque eu acho isso, que eu não acho aquilo. Joia. Deus é tão bom que Ele vai continuar lhe suprindo. Vai suprir você. Mas não tem semente para quem não semeia. Ele dá para quem deixa o coração ser usado para manifestar a semente. Porque o alvo disso, sabe o que é? É render glórias a Deus. Porque quando isso acontece, é como a cesta básica que eu disse para você. Você está lá, a semente, o alimento. Aí um dia a pessoa recebe lá a cesta básica, tão necessitada, chega na hora, não tinha nada para comer, chegou a cesta, ela diz assim: meu Pai, glorificado seja o Senhor, porque eu precisava dessa cesta, nesse exato momento. Ela dá glória a Deus, porque a Bíblia diz lá, para que sejam tributadas glória ao Senhor. A manifestação da generosidade, isso está no outro texto, no verso 11, bota no verso 11, o que ele diz no 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Quer dizer, quanto mais você tem esse coração generoso, em palavra, em relacionamento, em recurso, em tudo, quanto mais você tem, mais vai fluir, mais Ele vai te dar sementes. E Ele diz, qual o objetivo? Verso 11, enriquecendo-vos em tudo, não é só em dinheiro não, te enriquecendo em tudo,
Para quê? Olha aí o objetivo. Não é para você se dar bem. O objetivo é aqui, ó, para toda generosidade. Para Deus te usar, sim, é para isso que Ele te dá. Ele te dá para manifestar a generosidade dEle que está em você. Ele diz: a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque essa semente vai percorrer, a pessoa vai receber ali a cesta básica. Ela não sabe que veio, aquela farinha veio da sua despensa. Ela não sabe, mas ela dá glória a Deus. Ela diz: obrigado, Senhor. Mas ela não sabe de onde veio, mas Deus sabe. Que em todos aqueles elementos, a farinha veio lá da sua casa. Você entendeu? Ele sabe disso. E a gente pode até, não é assim que acontece, mas vamos dizer, aí Deus está lá no céu, aí chega as ações de graça, de palavras, glória a Deus, oh Deus magnífico, oh Deus que sustenta, sejam tributadas glórias a Deus. Deus sabe todas as coisas, mas é só uma história. Ele chama o Gabriel, o anjo, diz: Gabriel, que tanto agradecimento é esse que está acontecendo? Tantas pessoas dando glória a mim, o que é que está acontecendo? Ele diz: Senhor, é fulano que ofertou, é cicrano que deu a massa de cuscuz. E aí quem recebeu agora está louvando a ti. Sabe o que Deus faz? Diz: ah, é? Pois dá mais semente para ele. Dá mais sementes. Coloca mais na mão dele. Ele está fazendo isso, é? Coloca mais. Porque ele dá semente ao que semeia. Ele faz isso. Para que com generosidade, através da sua vida, como um canal de bênção, sejam tributadas glórias a Deus. Amém? Então, amado, presta atenção. Quando semeamos, a colheita é certa. Diga comigo: quando eu semeio, a colheita é certa. Vamos repetir: quando eu semeio, a colheita é certa. Agora bora colocar isso em nós, né? Quando nós semeamos, a colheita é certa. Aí você vê o poder. Presta atenção. Quando um semeia, a colheita já é extraordinária. Mas quando nós semeamos, quando nós temos esse coração, então, a única maneira de eu não colher é se eu não semear. Ou, porque tem muita gente que ela entende o princípio, ela começa, mas o que acontece? Ela para de semear. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Aí você semeia aquela boa palavra na sua esposa, aí você semeia não ficar com raiva dela, você semeia dar outra face, você semeia. Mas aí alguns cansam. Anda a colheita veio. Cansam, onde ela reconhecer e dizer assim: eu faço tantas coisas contra o meu marido, e ele continua me amando, semeando, e andando de uma forma que outros homens não andam, dirigido por Deus. Não anda até constranger, até que venha a colheita. Você percebe? E às vezes você quer algo do seu cônjuge, e aí você começou a semear, só que você não continuou a semear. Você quer algo no seu filho, mas se você não continuou a semear, continue. Ele diz que a seu tempo, nós vamos ceifar, nós vamos colher. Continue a investir.
Não diga, né? Meu coração é duro, o coração é duro do cônjuge, o coração do meu filho não escuta. Continua a semear. Continua, continua. A colheita vai vir. Quando ela vier, vai ser uma surpresa para você. Aí você, como? Você não parou de semear. Você creu e continuou semeando. Palavra de vitória. Não é não, irmão? Eu lembro do irmão orando pela esposa. Eu queria tanto ela aqui comigo. Ele ia para o despertar da casa, orando, semeando, 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 semeando. Um dia ele disse assim, ó, minha esposa está aqui. Continua a semear, meu irmão. Semeia na oração, semeia na palavra, semeia como Deus diz para você semear. Mas não anda simplesmente na sua lógica, não tenha um coração que fica olhando e conjecturando coisas. Anda na fé, de fé em fé, o justo viverá pela fé. É assim que nós andamos. Alguém pode dizer, não, eu semeei, mas as sementes não germinaram. Você sabia que tem sementes que elas ficam, mesmo como se debaixo assim de torrões, de volumes da terra, como se estivesse prendendo o poder da semente ali dentro. Tem um texto bíblico que fala sobre isso, Joel capítulo 1, verso 17. Ele diz assim, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Quer dizer, a semente mirrou debaixo dos torrões. Mas você sabia, tudo que precisa é continuar a semeadura, porque é como se eu regasse essas sementes que já estão lá, mesmo debaixo lá dos torrões, porque o poder da semente está lá para germinar. Você sabia, quando Jesus andou aqui sobre a face da terra, existiam muitas tamareiras em Israel, naturais. Você sabe que a tamareira leva em torno de 80 anos para poder ela crescer, virar uma árvore adulta e dar fruto. 80 anos, 70, 80 anos. Quer dizer, quem planta uma tamareira, não planta para si. Ele planta para os filhos dos filhos. Você entendeu? E se dizem, os historiadores, dizem que os romanos, para minar a fé em Israel, na época da ocupação romana, eles destroçaram grande parte das tamareiras. Quer dizer, tem tamareiras hoje plantadas em Israel, mas elas foram trazidas de outro lugar. Israel é muito bom em agricultura hoje, mas eles encontraram no meio das buscas arqueológicas uma semente de uma tamareira com 2000 anos. 2000 anos, do tempo que Jesus andava aqui. Eles colocaram a semente, testaram se ela ia germinar. Eu vou te dizer, germinou. Semente de 2000 anos, germinou. Cresceu uma árvore. Deu já fruto, manifestou. 2000 anos. Depois você procura na internet, semente de 2000 anos que germinou. Eu vou te dizer, se no natural isso acontece, você acha que as suas sementes que Deus viu você plantando, mesmo que esteja debaixo de terreno duro, você acha que isso não vai germinar? Vai. Deus vai pegar a aguinha dele, ó, vai botar lá no lugarzinho certo, para germinar. Vencer os torrões, vencer a barreira lá que está prendendo a semente de romper. Mas, amado, é fé. Se eu creio nesse princípio da semeadura, é princípio de vida. Isso manifesta tanta coisa poderosa. Eu quero te dizer, você é um semeador. Deus te deu muitas sementes. Aumenta a tua sementeira. Aumenta ela.
Deixa Deus te usar cada vez mais. Amém? Deixa fluir as coisas através de você. Deus quer te usar para ministrar na escola. Deus quer te usar como missionário na escola. Tem pastores aqui que querem a escola presencial nas suas igrejas. Não podem, porque não tem uma quantidade de liderança para ministrar. Irmãos daqui da sede têm sido sementes, semeadores. Vão lá em Timon, vão em outros locais. Eu lembro que quando nós começamos a Escola e União, toda semana, a cada 3 semanas, ia um de nós. Eu ia dar aula, depois o pastor Felipe, depois cada um ia fazer a sua semeadura lá. Porque nós cremos no poder da semente. Tem nascido uma igreja poderosa lá, como tem nascido lá em Timon, como tem nascido semeadora. Amém, meus amados? Fica em pé, em nome de Jesus.